Glória a Deus. Esse é o desejo do nosso coração, sermos inundados pelo Espírito Santo. Que essa noite eu e você sejamos inundados pelo Espírito Santo. Que Ele já está aqui presente. Que Ele possa falar ao meu e ao seu coração. Esse é o desejo do nosso coração. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso querido Senhor esteja conosco essa noite. E a você que também nos acompanha pelo canal da nossa comunidade, graça e paz seja no teu lar, abençoa a tua casa com toda a sorte de bênção. Aleluia, glórias ao Senhor. Eu queria, antes de começar a palavra, orar mais um pouco. Vamos orar mais um pouco? Vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir que o mesmo Espírito Santo que está aqui conosco possa nos abrir a palavra essa noite. Pai amado, Pai bendito, Pai celestial, achegamos-nos a Ti, Senhor, por meio do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que está assistindo no Senhor, diante de Ti, Pai. Ele é o nosso eterno Senhor, e sempre o será. O homem que penetrou os céus, que está assistindo a nossa causa diante do Pai. Oh, amado e querido Senhor, nós essa noite, mais uma vez, queremos expor a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Se há algo imutável nesse universo, é a Tua Palavra. Ela não muda, ela é a realidade. E é por meio da Tua Palavra, Senhor, que nós nos chegamos a Ti. E pedimos ao Teu Espírito, ó Espírito Santo, abre-nos a verdade, abre-nos a Palavra essa noite. Pai, nos achegamos a Ti, porque amamos a Tua Palavra é a verdade, Tua Palavra é a realidade. Querido e amado Senhor, oh, muito obrigado, por mais uma vez, por estarmos reunidos aqui, essa noite, nessa comunidade, que o Senhor possa continuar exercendo o Teu senhorio, como sempre Tu fizeste. Se há alguma coisa contrária à Tua Palavra, seja rejeitada daqui para fora, pelo poder do Teu nome, nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus Cristo, nome que confessamos com a nossa boca, com os nossos lábios, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Puxa, glória a Deus. Irmãos, nós vamos saudar aqui nosso irmão Oswaldo, nossa irmã Glória, que vieram da Colômbia, saudade dos irmãos. Os irmãos fazem falta do nosso meio. E a mensagem de hoje, irmãos, nós chegamos na mensagem 68. E eu creio que, assim o Senhor permitir, nós devemos passar, talvez ainda temos mais três capítulos, 25, 26 e 27. Creio que nós devemos chegar a quase 80 mensagens no livro de Atos. Quantas coisas nós temos aprendido, quantas coisas o Espírito Santo tem falado ao nosso coração ao longo dessa viagem pelo livro de Atos. E essa noite, a mensagem eu já dei um título, ela chama-se A Defesa pelo Evangelho. Por quê, irmãos? Porque ao longo dos últimos capítulos que nós temos desfrutado do livro de Atos, desde o capítulo 23, Paulo ele faz defesas, acusações, defesas. E desde o capítulo 23, Paulo ele faz a sua defesa perante o Sinédrio, onde ele ficou sob custódia em Jerusalém, e Jerusalém sendo uma capital religiosa, e ele ficou ali sob o governo romano. Paulo, perante aquele Sinédrio, apresentando a sua defesa, injustamente, Paulo, ele percebe que sempre havia uma dissensão entre os fariseus e saduceus. E Paulo, então, pegando essa oportunidade, falou sobre a ressurreição. Imediatamente houve tumulto. Paulo é resgatado pelos comandantes romanos, Cláudio Lísias, é levado para aquela fortaleza.
E na noite seguinte o Senhor aparece para Paulo na prisão. Atos 23, capítulo 23, versículo 11. O Senhor aparece dentro da prisão. Eu falei isso nas últimas mensagens. E o Senhor fala 3 coisas a Paulo. Ele disse: coragem, faz um elogio, da mesma maneira que você me deu testemunho em Jerusalém, assim também tu farás em Roma. Então o Senhor já deu um encorajamento para Paulo, avisando que Paulo chegaria a Roma, era o seu destino final, era uma confirmação do Senhor. Irmãos, hoje nós vivemos por fé, pela palavra do Senhor, pela confirmação da palavra do Senhor que Ele nos fala diariamente. Então Paulo, ele é salvo daquela conspiração que havia tramado para matá-lo. Assassinos queriam matar, e ele é liberto. O Senhor levanta o seu sobrinho e Paulo é libertado daquela conspiração para matá-lo. Paulo é levado para Cesareia com uma escolta romana, providência de Deus. Jerusalém era a capital religiosa, mas precisava ser julgado por uma capital administrativa, que é Cesareia. Cesareia era uma capital administrativa do governo romano. Então Paulo foi levado a Cesareia com uma escolta militar completa, junto com uma carta do comandante que enviou ao governador. Cláudio Lísias, aquele comandante, mandou uma carta para o governador Félix, explicando sobre a situação de Paulo, que era o governador da província. Então Paulo aguarda o seu julgamento. Muito obrigado, irmão. Paulo aguarda o seu julgamento, irmãos, em Cesareia. E ali começam os acontecimentos do capítulo 24, da qual os irmãos Thomas e o irmão Cláudio nos passaram um pouco do capítulo 24. Irmãos, eu estou apenas dando um resumo para chegar nos versículos que nós vamos chegar dessa mensagem. No capítulo 24, nós vimos, irmãos, enquanto Paulo estava em Cesareia de Filipe, aguardando seu julgamento, desceram da capital religiosa, Jerusalém, a liderança judaica, junto com um acusador chamado Tértulo. Toda aquela liderança judaica foi para Cesareia, e esse Tértulo, aquele advogado de acusação, faz a sua acusação perante o governador, acusando Paulo. E ele começa a sua acusação fazendo uma adulação para o governador. Olha, governador, nós, como judeus, temos desfrutado de um período de paz e do teu providente cuidado. Muitas mentiras apresentadas, porque aquele governador Félix foi um dos governadores mais cruéis daquela época. Tem uma nota do historiador Flávio Josefo que diz o seguinte: Félix não trouxe paz ou prosperidade para aqueles que governava. Em realidade, Félix acabou com várias insurreições com tamanha brutalidade que ganhou para si o terror, não a gratidão da população judaica. Em particular, ele ordenou um massacre de milhares de judeus em Cesareia, com muito mais lares judeus sendo saqueados pelos soldados romanos. Diz o historiador Tácito que os soldados romanos, havia uma disputa entre os gentios, que eram os gregos, e os judeus por Cesareia. Então houve um grande embate, os judeus venceram, mas esse governador colocou as tropas, e as tropas mataram milhares de judeus, e diz o historiador Tácito, contemporâneo de Josefo, que as casas mais ricas dos judeus foram todas saqueadas pelo governo romano. E aí me vem esse Tértulo, junto com a liderança judaica, e fala: ah, governador, nós temos desfrutado de grande paz. Marcelo, que advogado cruel. Isso está no capítulo 24, dos versículos 2 até o versículo 8. E aqui, irmãos, Paulo, ele começa de novo a sua defesa. Mais uma vez a defesa de Paulo. Quantas defesas o nosso querido apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo dos gentios,
faz de novo outra defesa. Versículos 10, revisando um pouco da semana passada, versículos 10 até o 13, Paulo apresenta uma defesa. E ele estava feliz porque ele poderia fazer uma autodefesa, até porque Paulo não tinha advogado, Marcelo. Então, naquela época, o próprio réu podia fazer sua autodefesa. Estou entrando aqui em partes, jurídicas, mas ele fez sua autodefesa. E como foi sua autodefesa? Ele estava ali feliz porque ele poderia falar de si mesmo. E quando ele começa a sua autodefesa, os fatos desse caso estavam todos a favor de Paulo. Ele, em primeiro lugar, ele não usou de adulação ao governador. Não usou de adulação. Adulação é um pecado diante de Deus. Deus abomina a adulação. Nós temos aqui um líder judeu, esse Tértulo, que faz várias adulações para o governador e acusações falsas para Paulo. Irmãos, ele é chamado de peste. Ele é chamado que faz parte da seita dos nazarenos. Olha a situação que o nosso apóstolo ficou aqui, diante daquele acusador mentiroso. Mas o governador fez sinal, capítulo 24, versículo 10, e Paulo não começa a sua defesa sem nenhuma adulação. Ele simplesmente diz: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. E Paulo ele explica o seu ministério e por que Paulo foi preso. Ele diz aqui no capítulo 24, irmãos, e ele diz o seguinte: não me acharam no templo discutindo com alguém, versículo 12, e nem tampouco amutinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Marcelo é melhor, o Marcelo, a Ingrid, também que são advogados. Quando você não tem testemunha, como é que ficam essas provas? Não havia testemunhas, como é que ele mesmo, Paulo, falou: cadê os acusadores? Cadê aqueles que falaram que eu estava mutinando no templo? Eles deveriam estar aqui para me acusar. Não havia, porque era tudo mentira. Então, Paulo, no versículo 14, ele deixou claro que não, ele diz assim, vamos ler o versículo: porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Paulo, ele legitima as escrituras. A lei e os profetas são as escrituras. Então Paulo, ele fala: olha, eu nunca abandonei o Deus dos nossos antepassados. Ele agiu em concordância à legitimidade das escrituras. Tértulo chamou o caminho, chamou o cristianismo de a seita dos nazarenos. Paulo, ele afirma aqui que é o caminho. E o que é o caminho, irmãos? Era muito comum ali, nas igrejas do primeiro século, todos os cristãos, eles eram vistos como o caminho. E o que é o caminho? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os discípulos, os cristãos daquela época, eles incorporaram a palavra que Jesus falou a eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, a palavra, como diz Tiago, a epístola de Tiago fala, a palavra de Deus precisa ser implantada em nós. Nós precisamos ter a palavra de Deus implantada em nós. Então o caminho, o que significa o caminho? Após Jesus, quando ele partiu, os cristãos, eles tinham um estilo de vida. Puxa, irmãos, eles tinham um estilo de vida que passou a designar a fé e a prática deles no início, baseados em Jesus. Irmãos, esse estilo de vida é raridade nos dias de hoje, não é verdade?
Nós vemos hoje todo o cristianismo, irmãos, embora não estou falando na sua totalidade, mas é muito raro você ver um estilo de vida que você reflete Jesus. Entre nós já vimos cristãos, irmãos, que você olha, só no olhar você fala, é um filho de Deus. Porque ele tem na sua fisionomia, no seu andar, no seu falar, um estilo de vida que mostra, reflete Jesus. Eu fui ganho por um testemunho. 2 irmãos refletiam Jesus. E eu fui ganho por isso. Glória a Deus. Então, irmãos, versículo 15. Eu estou revisando, irmãos, alguns versículos ainda. E o Espírito Santo possa nos dar mais graça. Tendo esperança em Deus, como também a tem, haverá ressurreição. Paulo, mais uma vez, ele toca no assunto sobre a ressurreição. Ou seja, o apóstolo Paulo sempre sustentou a esperança da ressurreição de mortos, tanto de justos como injustos. E que ele fala aqui, perante o governador, Paulo dá um testemunho falando sobre a ressurreição, que haverá ressurreição tanto de justos quanto de injustos. Graças ao Senhor. Por que Paulo, irmãos, enfatiza que haverá ressurreição de justos e de injustos? Se nós olharmos aqui para esse versículo em Atos, Paulo ele fala com legitimidade. Porque quando Paulo esteve em Corinto, nas viagens, nós vimos todas as viagens, lembra, irmãos? Vimos as 3 viagens de Paulo. Naquelas viagens de Paulo, Paulo esteve em Corinto. E em Corinto, Paulo escreveu... Irmãos, pode diminuir um pouquinho aquele ar, por gentileza? Está gelado. Paulo, ele escreveu em Corinto aos romanos. Paulo escreveu a epístola dele aos romanos. Romanos capítulo 15, vamos abrir, irmãos? Versículos de 12 a 14. Vamos ler esses versículos? Glórias ao Senhor. Paulo, irmãos, quando ele fala aqui ao governador que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos, ele não fala por si só, ele fala de aquilo que ele escreveu e daquilo que ele desfrutou quando Paulo esteve no momento que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Em Gálatas ele escreve, no período que Paulo depois foi convertido. Vamos ler esses versículos? Perdão, irmãos. Eu falei Romanos, está errado. É 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 12 a 14. Romanos, Paulo escreveu a carta aos Romanos em Corinto. Primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu em Éfeso, no ano 54 a 57, quando ele esteve no capítulo 19 em Atos. Paulo passou por Éfeso, e lá ele ficou 2 anos. Nesse período de Éfeso, Paulo escreveu a carta aos Coríntios. Então, irmãos, Paulo tinha experiência. Ele escreveu aos Coríntios, Paulo esteve na igreja em Corinto. E em Éfeso, capítulo 19 de Atos, quando Paulo esteve em Éfeso, ele escreveu sua primeira epístola aos Coríntios. E ele diz assim nessa epístola. Os irmãos podem ler, por favor? Se é pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E é vã, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã é nossa fé. O apóstolo Paulo se baseava na ressurreição de Cristo. Isso, irmãos, enfatiza que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Paulo, em suas defesas, sempre mostrava a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez, irmãos, uma poderosa afirmação no versículo 16. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus, diante dos homens. Irmãos, ter uma consciência pura diante de Deus, diante dos homens, não é algo fácil. E Paulo, ele fez essa poderosa afirmação: procuro
no grego é procuro ter eu mesmo, que denota, irmãos, não somente uma prática constante habitual, mas um esforço sistemático. Ter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens, você precisa ter uma conduta sistemática. Você precisa ter uma prática constante. Então, a expressão, além disso, como ele diz aqui, ou sempre, no grego é uma expressão durante tudo, durante todo o dia. Você acordou pela manhã, é um novo dia. Nós precisamos exercitar, ter uma consciência pura diante de Deus, diante dos homens. Virou outro dia, isso é uma rotina. Irmãos, a nossa consciência, ela é uma parte do nosso espírito. E a nossa consciência, ela precisa estar sempre clarificada, limpa diante de Deus, diante dos homens. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele nos diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para dar conta daquilo que fizemos pelo corpo, ou bem ou mal. É isso mesmo, 2 Coríntios? Não errei. A mente está boa. É isso aí. Irmãos, a nossa consciência, ela precisa estar pura, simples diante de Deus, diante dos homens. É um testemunho, é os atos que fizemos por meio do nosso corpo enquanto estamos nessa terra. Hoje o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Naquele dia ele vai ser o reto juiz, e todos nós compareceremos. Irmãos, a palavra não é alguns, porque importa que todos nós vamos dar conta para o Senhor. Aleluia, glória seja ao nosso Senhor, glória ao Senhor. Versículo 17, depois de anos vim trazer esmolas. Na verdade, irmãos, essa palavra esmola não é na conotação do nosso português, tá? Que português, nós temos que entender que a Bíblia foi escrita por João Ferreira de Almeida, tá? Mas no grego, aqui não é esmola, é ofertas. Esmola, é muito comum hoje no Brasil, esmola, né? Esmola é uma palavra tão pejorativa. Eu estou dando uma esmola. Então, você está dando uma oferta, você está abençoando alguém. Quando você dá algum dinheiro a alguma pessoa, você está abençoando aquela pessoa. Você não sabe como ela vai usar aquele dinheiro, mas você está abençoando. E aqui, irmãos, é um ponto interessante. Nós chegamos a um ponto interessante dessa palavra. Versículo 17. Ele relata para o governador: olha, governador, depois de anos, eu vim para Jerusalém para trazer ofertas à minha nação e também fazer oferendas. Oferendas é no templo. Lá um pouquinho antes nós vimos que Paulo fez um voto de nazireado, um voto de consagração. Ele trouxe oferendas ali no templo, que era um ato. Mas também é registrado na Bíblia, e nós vamos ver esses versículos, que Paulo levou ofertas para os irmãos em Jerusalém. Quando Paulo esteve nas suas viagens, ele passou por 4 regiões, pregando a palavra de Deus, levantando as igrejas. Paulo passou pela Ásia, passou pela região da Galácia, passou pela região da Caia, na Macedônia. E 2 Coríntios capítulo 16, ali fala que Paulo obteve as ofertas dos irmãos da Macedônia. Os irmãos lembram que eles, na medida das suas posses, eles estavam, irmãos, abaixo da linha da pobreza. Com muito amor, eles ofertaram, eles se doaram primeiramente ao Senhor e ofertaram a Paulo, para levar essas ofertas aos santos de Jerusalém. Então Paulo, ele relata, a única vez no livro de Atos, esse versículo, irmãos, é o único lugar no livro de Atos que faz uma referência específica à oferta que Paulo reuniu das igrejas dessas regiões gentias para levar para os irmãos em Jerusalém. Agora sim, Romanos capítulo 15. Os irmãos podem ler versículos de 25 a 27. Romanos capítulo 15. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Amém. Porque aprove a Macedônia
natais, levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Como é bom a gente ler Atos e ler as epístolas que Paulo escreve. Nós temos aqui uma legitimidade, irmãos, e você consegue entender agora por que Paulo está falando isso perante o governador? Porque lá atrás ele já fez isso, e ele escreve aos romanos, quando ele esteve em Corinto, região da Caia. Então Paulo esteve em Corinto, região da Caia, ele faz a coleta, reserva, depois ele vai em outras regiões. 1 Coríntios capítulo 16, versículos de 1 a 4, vamos ler? 1 Coríntios capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como reverência na igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Paulo, ele tinha um hábito, irmãos, de legitimizar a entrega de ofertas sempre com testemunhas. Ele levava sempre irmãos da região. Quando Paulo foi para Jerusalém, ele levou um ou dois irmãos de cada região para entregar as ofertas aos santos. Irmãos, aqui nós temos um ponto que nós precisamos refletir. Romanos 15, 27. Pode colocar o versículo de novo, Alfredo? Aqui, irmãos, vamos ler de novo? Isto lhe pareceu bem. Vamos ler todos, irmãos? Isso. Lhe pareceu bem, que mesmo que são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais de Deus, devem também servi-los com bens materiais. Irmãos, isso foi visto, irmão, a doação, a oferta, ela não foi vista como uma obrigação pesada, foi? A Bíblia nos mostra em todos esses versículos que não foi algo pesaroso, não foi algo forçado, não foi algo que alguém aqui nesse púlpito, ou alguém passou aí de cadeira em cadeira, obrigando você a ofertar. Não, irmãos, não é assim. A palavra de Deus testifica que não é dessa forma. Mas como um ato de gratidão. Eu e você temos um ato de gratidão. Eu e você temos recebido bênçãos espirituais, valores espirituais. Irmãos, eu posso testificar. Na nossa comunidade, eu tenho recebido bênçãos espirituais. Você tem recebido bênçãos espirituais? Quem recebeu bênçãos espirituais diz um amém e um glória a Deus. É natural, irmãos. Paulo, quando ele fala que os gentios que estavam separados das promessas de Deus, alheios às promessas de Deus, não eram povo, mas eles receberam por parte de Deus todos os benefícios espirituais dos judeus. Os gentios, quando viram isso, falaram: opa, peraí, eu quero participar dessa bênção, eu quero participar dessa doação voluntária. É ou não é, irmãos? Demonstrando o desejo de participar das bênçãos dos judeus, tanto espirituais quanto materiais. Eu e você temos recebido bênçãos espirituais, temos ou não temos? E é voluntário, é natural que a gente possa, irmãos, ofertar coisas materiais. Veja, nós estamos aqui numa comunidade, nós amamos uns aos outros. Tem coisas práticas que a comunidade precisa, não é verdade? Por exemplo, olha o ar-condicionado, eu pedi até para baixar, está gelado, está ótimo. No verão vai fazer, né? No verão muito bom. Nós temos um cafezinho, uma bolachinha. Irmãos, que amor dos nossos irmãos. É ou não é verdade? Nós temos um lanchinho, uma comidinha que depois nós vamos comer.
Rapaz, irmãos, eu não sei mais o que dizer. Então, é natural que a gente possa participar, irmãos, de tudo que a comunidade precisa. Por exemplo, o pagamento da locação desse imóvel. Quantos anos nós estamos aqui? E Paulo, ele orienta aos irmãos, olha, de acordo com a vossa prosperidade. Paulo não falou, olha, vocês têm que fazer isso. Não, de acordo com a vossa prosperidade. O Senhor te deu uma prosperidade. O que é a prosperidade? O Senhor te deu um bônus a mais na tua retirada, no teu salário. Irmãos, naturalmente, espontaneamente, eu vou separar essa oferta, voluntariamente, e vou ofertar ao Senhor. Aleluia! Irmãos, é um chamado isso para aqueles que receberam bênçãos espirituais. Só os que recebem bênçãos espirituais conseguem, irmãos, ver a necessidade alheia, a necessidade da nossa comunidade. Então, com gratidão, irmãos, nós precisamos demonstrar gratidão e reciprocidade, servindo aos nossos irmãos, servir uns aos outros, com posses materiais, fortalecendo, irmãos, a unidade mais da igreja, da comunidade e as suas necessidades. Aleluia. Versículo 19. Aos quais deviam comparecer diante de ti e acusar que tivesse alguma coisa contra mim. Paulo está falando dos acusadores que não apareceram. Versículos 20 a 21. Estamos ainda no capítulo 24. Calma que eu não cheguei na mensagem ainda, irmãos. Tá bom? Vamos continuar? Aleluia. Glória a Deus. Então, versículos 20 e 21. Paulo, ele fala ali. Ou esses mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei, estando entre eles, hoje eu sou julgado por vós acerca da ressurreição. Paulo, de novo, chama a atenção do conselho, que lá atrás já tinham absolvido ele, a seita dos fariseus, por causa da ressurreição. E agora, irmãos, nós temos um ponto prático aqui nessa mensagem. O apóstolo Paulo, quando ele finaliza aqui no versículo 21, irmãos, falando da sua defesa, nós, irmãos, como cristãos, nós nunca devemos ser tímidos. Eu vou dizer para vocês, ou envergonhados da verdade ou da evidência que está a nosso favor. Se estamos verdadeiramente seguindo a Deus, seguindo a sua palavra, a verdade e a evidência são nossas aliadas, estão do nosso lado. E não são nossas acusadoras. Ou seja, se eu e você temos a palavra da verdade, ela é a nossa aliada, não são nossas acusadoras. Não esmorecemos, ficamos firmes diante do Senhor. Aleluia. Agora vamos ler dos versículos 22 ao 27, que é a mensagem de hoje. Vamos lá, Alfredo. Capítulo 24, versículos 22 a 27. Aleluia. Então, Félix, conhecendo acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, os irmãos podem continuar lendo? Mandou chamar Paulo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix arrebatado e disse: por agora pode retirar-te, e quando eu estiver na chamar-te ele, esperando também ao mesmo tempo que Paulo me desse dinheiro, eu me chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo,
E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Irmãos, esse aqui é um bloco de versículos finalizando o capítulo 24. E aqui, nesses versículos, nós vemos um adiamento desse julgamento. O versículo 22, Félix, por política dos judeus, ele quis trilhar um caminho neutro, não quis se envolver. Ele sabia que Paulo era inocente, contudo ele não queria se identificar com o evangelho de Paulo e os cristãos. Ele queria continuar contando com o apoio dos judeus. Então ele não tomou nenhuma decisão e manteve Paulo sob custódia ainda. Versículo 24, versículo 23, ele mandou o centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgência. O que significa essa palavra indulgência? Essa palavra indulgência é tratando com clemência, tratando com tolerância. Ou seja, ele deu uma aliviada ali para Paulo. Sabia que Paulo era inocente, mas ele pediu para aqueles que ainda o prendessem, tratassem, olha, trata ele com carinho, trata com amor, e olha, e não impeça que os seus, ou seja, aqueles que acompanhavam Paulo, deixassem de servi-lo ou visitá-lo. Na história, Joséfo registra que quando Paulo esteve preso ali em Cesareia, Lucas, que era o médico, assistiu Paulo. A Bíblia não registra, irmãos, mas a gente pode inferir que muitos dos irmãos que estavam naquela região ainda conseguiriam assistir Paulo, visitá-lo. E aqui, o que acontece depois? Passado alguns dias, o Félix, com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo. Ele tinha curiosidade. Paulo não era um prisioneiro comum, ele era um prisioneiro interessante, porque todo mundo queria ouvir o que esse Paulo tinha a dizer. E aqui houve uma curiosidade, e ele, para não ir sozinho, ele falou, vou levar minha esposa, Drusila. E tem uma nota, irmãos, interessante, segundo Tácito e também Joséfo, existe uma história por trás dessa simples referência desse versículo 24 que eu vou relatar para os irmãos. Félix com Drusila, sua mulher que era judia. Félix se casou 3 vezes em 3 famílias reais. Ele é chamado pelos historiadores de um marido de 3 rainhas. Drusila aqui, essa Drusila, era filha de Herodes Agripa I, irmã de Herodes Agripa II. Quando ela tinha 16 anos de idade, alguns dizem até 14, casou-se com o rei de Emesa. E um outro historiador chamado Schurrer, ele descreve o que aconteceu. Pouco tempo depois do seu casamento com o rei de Emesa, casada com o rei, se torna rainha. Félix viu a bela rainha. Sentiu-se inflamado de paixão. Com a ajuda de um mágico de Chipre, chamado Simão, mais um Simão, ela foi obrigada a se casar com ele. Ele a afastou do seu marido atual. A Bíblia, irmãos, não relata isso. Quem relata é a história, os historiadores da época. É fácil dizer e indicar que alguma coisa aconteceu no mundo espiritual para que ela se afastasse do seu marido por um mágico. Então, eles tinham um problema sério, tanto Félix quanto Drusila, porque ela abandonou o marido e veio para Félix. Só que Félix tinha mais 2 esposas. Olha que relação terrível. E o apóstolo Paulo está diante de um governador, de uma autoridade. Olha, irmãos, a cena. Como é que você reagiria diante de uma autoridade para pregar o evangelho? Talvez as nossas palavras seriam muita lisonja. É ou não é verdade? Então Paulo,
diante deles dois, que Paulo foi corajoso. Versículo 25, uma pregação ousada de Paulo. Vamos ler esse versículo? Uma pregação ousada, Alfredo. Ele foi corajoso em chamar a atenção da realidade desse casal. O que Paulo fala? Dissertando, ou falando, ou pregando acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Paulo falou 3 coisas para esse casal. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-se. Eu acho que ele ficou com tanto medo da pregação de Paulo, que ele falou: olha, tá bom por enquanto, pode retirar-se, mais para frente eu te chamo de novo. Não é verdade? Esses 3 pontos, irmãos, eu quero discorrer para vocês. É muito interessante isso. Por agora pode retirar-se, e quando eu tiver vagar, ou seja, quando eu tiver um tempo, quando eu tiver disposto, quando eu tiver disponível, eu te chamo de novo para ouvir. Tamanho foi o medo. Paulo, ele falou 3 coisas interessantes. Primeiro ponto, irmãos, que muitos pregadores modernos talvez não teriam coragem, Pércio, de falar para um governador, para uma autoridade. Talvez um pregador moderno evitaria de falar especificamente para uma figura tão importante como esse governador Félix. Justiça. Primeiro ponto, Paulo discorreu sobre a justiça, Emerson. Ao abordar o tema da justiça, Paulo mostrou que Félix e Drusila deveriam tomar alguma atitude em relação ao pecado passado, porque eles tinham um problema de adultério sério. Então Paulo falou: olha, Deus é justiça, vocês precisam tomar uma atitude com relação ao pecado de vocês. Paulo sabia todas as coisas. E aí Paulo, ele fala, o segundo ponto, que quis dizer aqui? Domínio próprio. Domínio próprio. Irmãos, domínio próprio é uma ética cristã, é uma necessidade que evidentemente faltava naquele casal, tanto de Drusila como de Félix. Eles estavam em adultério. Então Paulo os constrangeu a tomar uma atitude em relação à tentação presente. Ter domínio próprio. Justiça, domínio próprio. Aí Paulo falou do juízo vindouro. Eu acho que esse ponto Félix ficou amedrontado. Juízo vindouro, irmãos, é uma responsabilidade eterna diante de Deus. É um julgamento que todos comparecerão diante de Deus. Nós vimos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Aquele versículo, quando Paulo fala, ele está se referindo aos cristãos. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para dar conta do que fizemos por meio do corpo. Ou bem ou mal, receberemos de acordo com o bem e o mal. Mas tem um segundo julgamento eterno, que Apocalipse nos relata, que é o julgamento do grande trono branco, que todos aparecerão na frente do Cordeiro. E aquele julgamento é um julgamento para todos aqueles que não se arrependeram. Aqueles que tá tudo bem, daqui a pouco, vamos protelar um pouquinho, ainda não é o momento de eu me arrepender. Quando eu tiver tempo, você vem, Paulo, falar, eu vou falar contigo. Irmãos, o governador ficou com tanto medo do julgamento futuro, mas ele se recusou a arrepender dos seus caminhos e se voltar para a fé em Jesus Cristo. A oportunidade dele era aquele momento que Paulo estava pregando e ele desperdiçou aquela oportunidade. Quantos irmãos, quantas pessoas, eu já preguei para várias pessoas e muitos irmãos adiaram o arrependimento. Eu não estou preparado. Eu ainda bebo, eu ainda fumo. Eu não estou preparado, não é o momento agora. Irmãos, o momento é hoje. Quando o Senhor Jesus estava perante os discípulos, ainda, ele contou uma parábola.
Em a parábola o Senhor falou assim de um homem rico. Aquele homem, o Senhor Jesus disse assim, que ele ajuntou muitas coisas nos celeiros, muitas coisas, pode ser bens materiais, etc. E ele falou assim, agora minha alma, bebe, regala-te e descansa. O Senhor Jesus falou assim, louco, esta noite mesmo pedirão a tua alma e que tu tem preparado para a vida eterna. São as pessoas, irmãos, que estão buscando glórias materiais, fama, sucesso, e muitas vezes ouvem a palavra de Deus, ouvem a palavra do arrependimento, e não querem saber nada. O Senhor Jesus fala, louco, esta noite pedirão a tua alma, e tu, que tens preparado para a vida eterna? Esse governador, irmãos, perdeu, ele adiou, havia um adiamento, ele desperdiçou a oportunidade de ser salvo. Em vez de ele se arrepender, ele procrastinou a mais importante decisão da sua vida. Por agora pode retirar-se, quando eu tiver a vagar, quando eu tiver um tempo, chamar-te-ei de volta. O dia do arrependimento é hoje. O tempo do acerto com Deus é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Nós precisamos ser ousados. Nós, quando formos pregar o Evangelho, Márcio é um irmão que prega muito o Evangelho. Lógico, nós precisamos ser brando também com as pessoas, senão elas nunca mais querem ouvir você. Com amor, fala para ela em amor. Olha, a palavra de Deus para você é no dia de hoje. Amanhã pode ser tarde. O dia de amanhã não nos pertence. Então, irmãos, no versículo 26, aqui, nós vemos o motivo do coração desse governador, que é revelado. Vamos ler o versículo 26? Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Aqui mostra o que está oculto no coração: ganância, propina. Era muito comum autoridades romanas daquela época, quando tinha algum preso, Ezequiel, algum preso de alta, chegar ali, conversar e pedir dinheiro para libertar a pessoa. Então, aqui nós vimos, irmãos, algo que é revelado no coração do homem, a ganância. Então, ao mesmo tempo que ele era atraído pela mensagem do Evangelho, Félix também buscava, irmãos, uma oportunidade de receber de Paulo alguma propina. Ele tinha uma mente gananciosa, e essa mente gananciosa imediatamente esquematizou um plano para cobrar pela liberdade de Paulo. Reparem, irmãos, antes, na defesa pelo governador, Paulo comentou com ele que ele foi para Jerusalém para levar esmolas, ofertas para o povo. Opa, esse homem tem dinheiro, ele deve trazer a sacola cheia de dinheiro, ele deve ter dinheiro. Então eu vou libertá-lo, porque, Então esquematizou esse plano. E, irmãos, aqui, talvez da esperança de extorquir algum dinheiro de Paulo e das igrejas que ele havia levantado as ofertas. Ou receber o favor. Tudo isso ele queria receber o favor dos judeus. E aqui, irmãos, finaliza o versículo 27. 2 anos mais tarde, Paulo, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio político, fazer média com os judeus, manteve Paulo encarcerado injustamente. Diz os historiadores que nessa época, depois que houve aquelas insurreições em Cesareia, teve muitas mortes dos judeus, um grupo de judeus foi até Roma e levou uma acusação perante o imperador, acusando o governador Félix. E ele foi chamado para Roma
foi chamado para Roma, e imediatamente trocaram por esse Pórcio Festo, que é o governador Festo, e ele só não foi morto em Roma, porque ele tinha um irmão chamado Palas, que era muito ligado ao Senado romano. E esse irmão de Félix o livrou de ser morto, porque ele causou muitas mortes ali na época. Estou falando dados históricos para os irmãos. Então, irmãos, o apóstolo foi detido em custódia injustamente durante 2 anos. O que nós vimos, irmãos? Desde o capítulo 21 até aqui, desde o capítulo 21 até o final desse capítulo 24. Se tem uma palavra-chave que eu tirei, chama-se injustiça. É ou não é verdade? O apóstolo Paulo foi injustiçado. Mas qual foi a base, o apoio que Paulo, mesmo sendo injustiçado, irmãos, por tantas defesas que ele fez, foi naquela noite que o Senhor apareceu para ele dentro da prisão e falou para ele: coragem. Da mesma maneira que tu me deste testemunho em Jerusalém, tu farás em Roma. Paulo se apoiou, irmãos, na promessa do Senhor. Ele se apoiou nas promessas, sabendo que, mesmo injustiçado, mesmo que ele ficasse preso dos 2 anos, ele ia chegar em Roma. Foi o Senhor que falou isso para ele. Então, Paulo, irmãos, falando rapidamente aqui alguns pontos, Paulo é quase morto injustamente pelo povo judeu, seus patrícios. Comparece perante o povo, acorrentado injustamente, e apresenta sua defesa. Quando foi açoitado injustamente, se não falasse que era cidadão romano, ia receber vários açoites. Foi agredido injustamente pela liderança judaica. Prepararam uma conspiração de morte injustamente, porém o Senhor o livrou. Ele foi acusado injustamente por aquele Tértulo, em Cesareia, de ser uma peste, de fazer parte por uma seita. Houve concordância dos judeus da acusação. Agora vimos que ele foi injustiçado, ficando preso por 2 anos. Irmãos, depois, Paulo, mesmo injustiçado aqui no livro de Atos, ele já escreveu anteriormente nas suas cartas, em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 6 a 7. Vou fazer uma reflexão para os irmãos. Você está sendo injustiçado? Não precisa responder. Muitas vezes nós somos injustiçados. Certo? Somos injustiçados. Quem não é injustiçado? Mas Paulo ele fala em 1 Coríntios 13, 6 a 7. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Talvez eu e você foi injustiçado. E talvez essa injustiça ainda está no nosso coração. Nós temos que orar diante do Senhor: Senhor, tira essa injustiça, para que ela não se brote, e é uma raiz e pode se tornar uma árvore que afaste a nossa comunhão diante do Senhor. Vamos usar o amor para quem nos fez a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Colossenses 3:25, consegue colocar aí, Alfredo, por gentileza? Olha que Paulo escreve, irmãos, em Colossenses: quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. É isso mesmo? É isso aí. Romanos, Paulo escreve logo eu estou falando de Romanos, irmãos, né? Quem sabe, né, o Espírito Santo nos leve a ver o livro de Romanos um dia, que é um livro muito, muito, muito precioso, né? Ele fala assim, Romanos 1,18, portanto, Paulo ele fala aqui da humanidade, daqueles que ainda não têm Deus. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo foi ou não foi injustiçado, irmãos? Da verdade, transformar a verdade que detinha Paulo em injustiça. Atacaram Paulo.
E como que nós podemos, irmãos, enfrentar a injustiça? Com perseverança. A Bíblia reconhece, irmãos, que os cristãos podem sofrer injustiça, nós não estamos livres disso. Mas enfatiza, irmãos, que nós precisamos ter a nossa fé apoiada no Senhor e na sua palavra. E a fidelidade de Deus, irmãos, em prevalecer sobre qualquer injustiça conosco, porque nós estamos do lado da verdade. Nós precisamos buscar a justiça de Deus. E o mundo, irmãos, de injustiças, a Bíblia nos ensina a confiar em Deus. Porque Ele fará justiça aos injustiçados. Lembra de Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ficamos por aqui. O Senhor nos abençoe, nos guarde. Podemos fazer uma reunião em grupos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glórias ao Senhor.